Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Guilherme Rocha e atendendo a inúmeros pedidos que me foram formulados, às vezes pelo WhatsApp, muitos por e-mail, muitos pelas redes sociais, eu decidi gravar este vídeo para atender às várias demandas com relação aos comentários das questões de direito penal militar constantes do grupo 1 da prova objetiva do Ministério Público Militar, realizada no dia 24 de outubro de 2021. Na verdade, de acordo com o edital, o grupo 1 deveria ser reservado para duas disciplinas, Direito Penal Comum e Direito Penal Militar. É bem verdade que para o Direito Penal Comum, tradicionalmente, sempre foi assim e sempre será assim, fique sabendo, as questões de direito penal comum sempre foram a minoria. Caiu no máximo 4, 5 questões, se muito, de direito penal comum no grupo 1. Entretanto, esta prova realizada no dia 24 de outubro de 2021 apresentou diversas peculiaridades, entre as quais a peculiaridade de só ter caído uma única questão de direito penal comum e todas as demais 29 questões de direito penal militar. E aí, primeiramente, antes de adentrarmos aqui na análise de cada uma das 30 questões do grupo 1, e já aviso que sim, existem várias questões passíveis de anulação, mas antes disto, deixa eu dizer minhas impressões com relação a esta prova. Eu vou focar aqui nesse vídeo só no grupo 1, tá bom? Eu não vou tratar de grupo 2, tampouco das disciplinas dos grupos 3 e 4. Vou ficar aqui somente com o grupo 1. Eu achei uma prova muito complexa, bastante complicadinha, textos enormes, muitos enunciados extensos, alternativas altamente prolixas. Então, cada questão a ser lida e solucionada era um fardo. Um grupo 1, portanto, altamente cansativo. E se eu vier a comparar este grupo 1 da prova de 2021 com o grupo 1 das provas pretéritas para o MPM, claro, sempre tomando por base as provas objetivas, eu digo a vocês que, sem a menor sombra de dúvida, esse grupo 1 da prova do MPM, realizado no dia 24 de outubro de 2021, foi o grupo 1 mais complicado da história dos concursos públicos para o Ministério Militar. Estou me restringindo à prova objetiva, não estou aqui comparando com provas das outras fases. Não estou aqui comentando, nem comparando com a segunda fase de questões discursivas, subjetivas, nem estou tampouco tratando da fase de provas orais. Então, me restringindo a grupo 1 e me restringindo à primeira fase, este grupo 1, essa prova de 2021, foi o mais complicado da história do MPM. Questões, como eu disse, muito prolixas, muito extensas, portanto. A redação de algumas alternativas me pareceu não mais adequada. A redação de algumas alternativas não era direta, fazia muitos circunlóquios que exigiam ainda mais de vocês candidatas e de vocês candidatos um conhecimento não somente do direito penal militar, legislação, doutrina e jurisprudência, como também exigia de vocês um alto empenho interpretativo e das questões dos enunciados. Eu tenho certeza de que você chegou a algumas questões, se não a todas, algumas questões, e se perguntou na hora da prova, meu Deus, o que é que essa questão está me pedindo? O que é que essa questão está querendo? Como é que eu devo responder? De acordo com tal teoria ou de acordo com qualquer outra teoria? De acordo com tal segmento doutrinário ou de acordo com outro segmento doutrinário? O que quer dizer essa expressão? Então, tenho certeza de que você, em algumas questões, chegou a se questionar
com ou sem trocadilho, chegou a se questionar o que diabos queria aquele enunciado ou aquelas alternativas daquela ou daquelas questões. Se eu puder sintetizar, portanto, esse grupo 1 da prova de 24 de outubro de 2021, eu sintetizo com uma palavra: surreal. Um comentário um pouco mais longo do que uma palavra, porém sendo breve. A prova do grupo 1 foi feita ou para quem já é promotor de justiça militar ou para quem já é professor de direito penal militar, e convenhamos, algumas questões foram feitas para quem é promotor de justiça militar e professor de direito penal militar. Realmente não foi uma prova nada fácil. Algumas raras questões, você poderia dizer, não foram tão difíceis, raras, mas as demais apresentaram um nível muito incomum de dificuldade, seja pelo conteúdo que estava sendo exigido, de legislação, doutrina e jurisprudência, seja pela própria forma como as alternativas eram redigidas, porque, repito, muitas alternativas exigiam ao meu modesto ver, exigiam um extraordinário esforço interpretativo, tá bom? Tentarei neste vídeo ser ao mesmo tempo preciso e cirúrgico naquelas questões que, ao meu modesto entender, são passíveis de anulação, e essas questões estarão destacadas em vermelho, as que são passíveis de anulação, e ao mesmo tempo pretendo não ser incompleto, tá certo? As questões, aqui no material que eu vou apresentar, as questões que não estão em vermelho são aquelas questões que, ao meu modesto entender, não são passíveis de recurso. São questões que, ao meu entender, são questões que têm um gabarito preliminar que deve prevalecer quando da divulgação do gabarito definitivo. Já as questões destacadas em vermelho são as questões passíveis de anulação. O que são questões passíveis de anulação? Segundo o meu critério, são passíveis de anulação tanto aquelas questões que não têm resposta alguma, nem A, nem B, nem C, nem D, quanto também são passíveis de anulação questões que apresentam mais de uma alternativa a ser marcada. E há várias questões nesse sentido, tá bom? Então vamos, a partir de agora, a análise de cada uma das 30 questões. Não vou perder tempo com as questões que, ao meu modesto ver, não são passíveis de recurso, tá certo? E vou me prender realmente e somente àquelas questões destacadas em vermelho que, ao meu ver, são passíveis de anulação. Aí você vai se perguntar, ou talvez venha se perguntar, professor Guilherme Rocha, eu estou vendo aqui, professor, que existe ou existem outras questões, segundo o seu entendimento, né? Existe aqui ou existem aqui outras questões passíveis de anulação, mas que o professor Guilherme Rocha não comentou, não destacou em vermelho. Eu não sou dono da verdade, pessoal. Pode acontecer, e é provável que aconteça, o seguinte: algumas questões que eu entendo modestamente serem passíveis sim de anulação e não serem anuladas. Pode acontecer? Com certeza. Aliás, vai acontecer isto. Porque das 10 questões que eu entendo serem passíveis de anulação, ou porque não tem resposta, ou porque apresentam mais de uma resposta, duvido muito que as 10 sejam anuladas. Se as 10 forem anuladas, bênçãos divinas, que coisa boa, porque você leva aí de graça 10 questões, já que, de acordo com o artigo 43, não do edital, mas 43 da resolução do concurso público para MPM, questões anuladas, por qualquer razão anuladas, terão seus respectivos pontos distribuídos a todos os candidatos, Ou seja, questão anulada é como se fosse uma questão por você acertada, tá certo? Bom, não sou dono da verdade, então pode acontecer, e muito provavelmente vai acontecer mesmo,
de algumas questões que eu entendo serem passíveis de recursos e, portanto, de anulação, não serem anuladas. E pode acontecer que aquela questão que você diz assim, puxa, o professor Guilherme Rocha não indicou tal questão aqui como passível de anulação, mas eu entendo, vou recorrer, vou fundamentar, vou argumentar e vou tentar anulação e você conseguir anulação. Pode acontecer, portanto, uma questão que eu não destaquei como passivo de anulação, mas que você vislumbrou ser passivo e conseguir, graças a Deus, com êxito, a anulação daquela questão, tá bom? Então, tudo que eu irei falar daqui por diante, são apenas opiniões baseadas em conhecimentos de legislação, doutrina e jurisprudência do STM em torno da disciplina do direito penal comum, uma só questão, não é? E em torno, principalmente, da disciplina de direito penal militar, tá bom? Não vou me prender às questões que não estejam destacadas de vermelho, tá bom? Muito bem, vamos aqui à análise do que eu denomino como gabarito extraoficial do grupo 1, direito penal comum e direito penal militar. Vamos lá. A primeira questão tinha o enunciado assim, inclusive um detalhe, eu não vou colocar aqui por completo, todos os enunciados. Você viu na hora de sua prova e depois que muitos, não todos, mas muitos enunciados eram extremamente extensos. Não vou aqui colocar em sua completude os enunciados, tá certo? Você já entende muito bem do que trata cada uma das 30 questões do grupo 1. A questão 1, aquela questão que tinha por enunciado, que começava assim, quanto à proteção dos bens jurídicos, etc, etc, é incorreto, falso, errado afirmar o quê? E o gabarito preliminar, divulgado no dia 25 de outubro, 25 ou 26 de outubro de 2021, o gabarito preliminar indicou a letra D de delta como sendo alternativa dada como incorreta. Alternativa D de delta que diz a incriminação de conduta como etc, etc, o sistema castrense é infenso. Infenso, ou seja, repudia, se opõe, isso é infenso, ao princípio da proporcionalidade e ao princípio da dignidade da pessoa humana, etc. E assim, depois continua a alternativa D de delta. Esse gabarito preliminar D de delta para a primeira questão, está correto? O gabarito está correto ao meu ver. Tudo que eu disser sobre ser correto o gabarito preliminar é de acordo com o meu modesto entendimento, tá bom? Sim, a letra D de delta da primeira questão está evidentemente errada, haja vista que o sistema castrense não é infenso, não se opõe ao princípio da proporcionalidade, nem ao princípio da dignidade da pessoa humana. Não há dúvida de que a letra D de delta, de acordo com o gabarito preliminar, realmente está errada. E você pergunta, tá, professor, D de delta está errada na primeira questão. As outras alternativas A, B e C, alguma delas está errada? Ao meu entender, não. Nenhuma delas está errada. A está correta, B está correta, C está correta e visualizo na primeira questão como única alternativa incorreta a letra D de delta. Vamos adiante, porque eu concordo com o gabarito preliminar dado a questão de número 1. Questão de número 2, destacada em vermelho, já temos aqui a nossa, ao meu ver, primeira questão passível de anulação. Por quê? Vamos enfrentar a questão 2. A questão 2 tinha por enunciado o seguinte. Eu coloco o início do enunciado e o final dele. À luz da aplicação da lei penal militar no tempo, etc, 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 indique a opção que admite exceção ou que admite exceções. O gabarito deu como sendo aquele da letra C, números 2, 3 e 4, a letra D de delta, números 3, 4 e 6, 3,
4 e 6 como sendo os números corretos. Vou repetir. O gabarito preliminar dado à segunda questão foi a letra D de delta. D de delta, que diz que os números 3 e 4 e 6 são corretos. Qual ou quais observações que eu faço quanto a este gabarito preliminar? E são as razões porque eu acredito, sinceramente, humildemente, que essa questão deva ser anulada. Vamos lá. Embora haja exceções aos princípios da retroatividade e da ultratividade, proposições 3 e 4, tudo bem, bastando verificar que é o que ocorre com a lex gravior, claro, não é? É evidente. A novatio legis incriminadora, assim como a novatio legis impeius, elas são disciplinadas justamente pelos princípios da irretroatividade e da não ultratividade. Não vou me alongar mais, porque isso é beabá de lei penal comum e de lei penal militar no tempo, tá bom? Então, que as alternativas 3 e 4, retroatividade e ultratividade, estão corretas, não há dúvida quanto a isso, certo? O problema é que o gabarito preliminar indica que a letra D de delta está correta. Ora, se a D de delta está correta, de acordo com o gabarito preliminar, então o mesmo indica que a proposição 6 está correta. A proposição 6 trata do princípio da humanidade, da dignidade humana. E, sinceramente, eu não consigo visualizar uma situação, quer em direito penal militar, quer em direito penal comum, quer na parte de combinação das sanções penais, quer na parte da aplicação das mesmas, quer na parte da execução penal, eu não consigo, modestamente, visualizar uma situação em tempo de paz ou em tempo de guerra em que venha se admitir, em que venha se aceitar uma exceção ao princípio delineado no artigo 1º, inciso 3º da Lei Fundamental Republicana. Nem mesmo em tempo de guerra é possível uma violação, uma exceção ao princípio da dignidade humana. Para isso, e quando você for elaborar seu recurso, basta ver a vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em torno do princípio da dignidade humana, jurisprudência que traz algumas decisões dizendo que nunca pode haver exceção, jamais pode haver violação ao princípio da dignidade humana. Basta você ver, outro sim, que o direito penal comum e o direito penal militar brasileiros submetem-se a tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos e, quanto a esses tratados, não pode haver violação ao princípio da dignidade humana. Veja você também as convenções de Genebra, já que estamos aqui falando um pouco de tratados e convenções. As convenções de Genebra, todas elas não admitem violação, pelo contrário, protegem o cidadão civil e militar, em maior ou menor medida, protegem com relação a certas condutas. Por exemplo, até mesmo sobre como deve o Estado signatário de tratados e acordos e convenções internacionais sobre direitos humanos, até mesmo sobre como o Estado signatário deve matar o inimigo numa guerra, até sobre isto há regras, há limites. Há limites também. Até sobre qual é o tipo de munição que pode ou que não pode ser utilizada para matar o inimigo. Existe convenção para isso. E algum outro detalhe. Acabamos de ver a primeira questão. E a primeira questão que indicou o próprio gabarito preliminar, veja que contradição. Pelo menos eu encontro contradição aí no gabarito. Entre a questão 1 e a questão 2. O próprio gabarito preliminar, na questão 1 que acabamos de ver, diz que é errada a alternativa que diz que o direito penal militar brasileiro é infenso aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Como é que agora, na questão 2, se admite exceção à dignidade da pessoa humana? Então existe uma contradição, não somente entre o que é dito pelo gabarito preliminar e tratados internacionais, jurisprudência do STF e a própria legislação infraconstitucional brasileira, como também uma contradição, muito aparente a meu ver, entre o gabarito prestado à questão 1 e o gabarito prestado à questão de número 2. Por essas razões, acredito sinceramente que, como não há possibilidade de exceção ao princípio da dignidade humana,
Então, não pode estar correta a proposição 6. Não estando correta a proposição 6, não pode ser dado como gabarito a letra D de delta. Portanto, gabarito não pode ser a letra D de delta, e você deve estar se perguntando já há uns 5 minutos, por que diabos o professor Guilherme Rocha colocou aqui a letra C se está comentando a letra D? Respondo, porque a letra C, entendo eu, é o gabarito mais adequado. Letra C, que não é o gabarito preliminar, mas a letra C é o que eu acredito ser o gabarito mais adequado. A letra C que diz que são corretos os números 2, 3 e 4. 3 e 4 diz respeito, repita-se, aos princípios da retroatividade e ultratividade. E o número 2, que diz respeito à taxatividade, Portanto, é possível exceção à taxatividade? Por exemplo, com as normas penais em branco, tá certo? Além do que existem alguns tipos penais incriminadores que, mesmo que não se constituam normas penais em branco, mas que tem uma ou outra elementar que vão exigir um esforço maior por parte do intérprete, e algumas vezes, em algumas situações, há na doutrina quem venha a entender que certos tipos penais incriminadores do direito penal comum ou do direito penal militar, eles não se esmiuçam, bem o princípio da taxatividade, não se curvam exatamente à taxatividade. Portanto, acredito que, por tais razões, a alternativa D de delta não é a correta, e correta é a alternativa C. Você vai dizer, professor, mas eu acredito que não seja possível uma exceção ao princípio da taxatividade. Ah, não? Tudo bem. Fica tranquila. Fica tranquilo. Como eu disse no início, não sou dono da verdade. Mas D de delta não pode ser. E se você também entende que a letra C também não pode ser, porque você entende, eventualmente, que não pode haver exceção ao princípio da taxatividade, então melhor ainda para anular a questão, porque então a questão 2 não tem qualquer gabarito. Não tem qualquer gabarito, tá certo? Portanto, por esses argumentos, digamos assim, isso não há um debate retórico em que você acredita que não há exceção à taxatividade, então não há gabarito a questão 2. Nem C, nem D, razão maior ainda para a questão 2 ser anulada. Ou seja, se não for caso de mudança de gabarito, de D de delta para C de Charlie, então que seja anulada a questão de número 2 por ausência de alternativa 100% correta. Vamos lá. Questão de número 3, mais uma questão que, segundo entendo modestamente, é passível de anulação. A questão 3 traz o enunciado assim: ao dispor a Constituição da República, etc., aponte quais crimes admitem a prisão, etc. Observação: muito embora o gabarito preliminar indique a alternativa C, veja que a terceira questão que é a alternativa correta, verdadeira, certo? Aí, eis que o gabarito preliminar indicou como alternativa correta a letra C. A letra C. A letra C diz que não estaria certa sequer. A letra C é o comentário que eu faço o seguinte. A letra C diz que só admitem aquela prisão cautelar do artigo 5º, inciso 61 da Carta Brasileira de 88. Parte final, artigo 5º, inciso 61, parte final da Constituição Federal, também que a gente encontra no artigo 18 do CPPM, não é? Segundo o gabarito preliminar, o gabarito teria sido a letra C, e, portanto, somente admitiriam tal prisão os crimes quando praticados por crimes previstos unicamente no Código Penal Militar, quando praticados por militares no desempenho de suas funções militares, artigo 9º, inciso 1º. Então, o gabarito preliminar indicou como alternativa correta a letra C. Ou seja, pelo gabarito preliminar, só podem ser presos cautelarmente a teor do artigo 5º, inciso 61, infine, da Constituição Federal, em concurso com o artigo 18 do CPPM, aquela prisão por encarregado de PM, segundo o gabarito preliminar,
somente podem ser presos unicamente por essa cautelar os militares que pratiquem crimes militares próprios no desempenho de suas funções militares. E aí vem um probleminha. Qual é? Um problemão, na verdade. Onde está escrito no artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, ou no artigo 18 do CPPM, onde está escrito que só podem ser presos cautelamente pela prática de crimes militares próprios, somente militares. E mais, onde está escrito, quer na Constituição Federal, quer no artigo 18 do CPPM, que esses militares da ativa têm que estar no desempenho de suas funções. Porque a alternativa C diz que só pode ser presos militares e que tenham praticado crimes militares próprios no desempenho de suas funções. Isso chama aquela situação sempre antiga, ao mesmo tempo atual, parece paradoxal, mas é uma discussão antiga e ao mesmo tempo muito moderna, muito contemporânea, na verdade, sobre o que são, afinal, crimes militares próprios. O nosso vídeo aqui não tem o propósito de abrir, vamos discutir doutrinariamente todas as teses doutrinárias sobre o que é crime militar próprio, impróprio, crime militar equiparado. Não é meu desiderato neste vídeo, até porque você sabe tão bem quanto eu quais são as posições doutrinárias sobre conceito de crimes militares próprios. Pela teoria ou doutrina clássica, crimes militares próprios exigem cumulativamente dois critérios. Repito, cumulativamente. Crimes militares próprios são aqueles que só podem ser praticados por militares da ativa, certo? E que só estejam previstos no CPM, certo? Há um segmento doutrinário mais contemporâneo, que é inclusive o que tem caído mais nos concursos públicos, outros concursos públicos que não para MPM, que tem caído muitos concursos públicos, que é o segmento doutrinário que diz, opa, é bem verdade que crime militar próprio é aquele que só está tipificado no CPM, tudo bem. Mas o sujeito ativo não necessariamente tem que ser militar da ativa. Exemplos de crimes militares próprios, segundo a teoria clássica, são aqueles crimes que, repito, só estão previstos no CPM e que só podem ser praticados por militares da ativa. Por exemplo, deserção, abandono de posto, descumprimento de missão, motim, revolta, organização de grupo para a prática de violência, por exemplo, omissão de lealdade militar, omissão de oficial, aqueles crimes do Código Penal Militar que só podem ser cometidos por comandantes, artigos 197, 198, 199, 200, 201. Mas esta teoria clássica, convenhamos, não explica crimes do tipo ingresso clandestino, artigo 302 do CPM, furto de uso, artigo 241 do CPM, e a famosa insubmissão, artigo 183 do CPM. Finalmente, insubmissão 183 é um crime que só pode ser cometido por civil. 183 só por civil, e nunca por militar. 241, furto de uso, qualquer pessoa, militar da ativa, militar da reserva, militar informado ou civil, qualquer pessoa pode praticar crime militar próprio, segundo a teoria mais moderna, próprio de furto de uso. E ingresso clandestino, 302 do CPM, é outro crime militar que pode ser praticado por qualquer pessoa. Militar da ativa, da reserva informada ou por civil. Embora na prática 99,99% das ações penais militares na Justiça Militar da União, pelo crime de ingresso clandestino, tenham por sujeitos ativos civis. Mas isso é questão prática. Do ponto de vista, entretanto, de tipicidade penal, nada há no tipo penal do artigo 302 do CPM que exija do sujeito ativo especial condição para tratar este crime como sendo privativo ou exclusivo de militar da ativa. Muito bem. Então, voltando à questão em pauta, a questão de número 3. Cujo gabarito preliminar apontou a letra C. Volta a perguntar, onde está escrito no artigo 18 do CPPM ou no artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, que o sujeito ativo só pode ser militar da ativa. E mais, ainda que se possa forçar muito a barra,
Para dizer, não, realmente não está escrito isso, realmente não está escrito. Mas eu acredito sinceramente que somente militar da ativa pode ser preso cautelarmente nos termos do artigo 18 CPPM, ex-vi, outro sim, do artigo 5º, inciso 61, enfim, da Carta Política. Beleza, entende assim? Onde está escrito que o militar da ativa, segundo você, eventualmente, único que pode ser preso aí por esse preso cautelarmente, onde está escrito que o militar da ativa tem que cometer o crime no desempenho de suas funções? Porque o militar da ativa poderia cometer este ou aquele crime militar próprio, a depender do crime militar próprio, sem estar de serviço militar, exercendo função militar, nem comissão militar. Pode estar, por exemplo, cometendo um crime em lugar sujeito à administração militar, sem que esteja no desempenho de suas funções. Por exemplo. Então, para o cometimento de determinados, não disse todos, tá? Determinados crimes militares próprios, o militar, mesmo de acordo com a teoria clássica, o militar da ativa, para determinados crimes, tá? Militares próprios, não necessariamente tem que estar em serviço militar, ou em comissão militar, ou no desempenho de função de natureza militar. Então, por esses argumentos todos, é que eu não acho crível que a letra C esteja correta. Então, muito embora o gabarito indique a alternativa C, que, ao meu ver, não estaria certa sequer para a teoria clássica do conceito de crimes militares próprios, mas por que não, professor? Porque mesmo a teoria clássica, que exige cumulativamente aqueles dois critérios, que eu já citei várias vezes, que vocês sabem melhor do que eu, sujeito ativo só pode estar previsto no CPM e o sujeito ativo só pode ser militar da ativa. Nem a mesma teoria clássica, nem os mais clássicos dos clássicos entendem que em todos os crimes militares próprios, necessariamente, sempre, o militar da ativa tem que estar no desempenho de suas funções. Não. Certos crimes militares próprios podem ser cometidos por militares da ativa de folga, de licença, de férias. Desrespeito ao superior, por exemplo. O desrespeito ao superior, artigo 160 do Código Penal Militar, por exemplo, não diz que o sujeito ativo tem que estar no exercício da função militar, não. E eu poderia citar outros crimes militares que podem ser praticados por crimes militares próprios e de acordo com a teoria clássica e que podem ser praticados por militares de ativa, mesmo não estando no desempenho de suas funções militares. Então, a letra C não é correta, ao meu ver, nem mesmo na perspectiva da teoria clássica quanto ao conceito de crimes militares próprios. A alternativa A, continuou aqui a minha observação, a alternativa A também é válida para a teoria moderna. Porque qual é a teoria adotada pela banca examinadora? Não diz. E no momento é dito isto. E nós sabemos que existem no mínimo duas teorias que conceituam crimes militares próprios. E não se pode dizer que a teoria clássica é a bam ao ponto de prevalecer sempre, que não é por aí que se entende doutrinariamente, tá certo? Então, a alternativa A, ao meu ver, também é válida. Pelo menos é válida segundo a perspectiva da teoria moderna, que conceitua crimes militares próprios. Uma vez que nem a Constituição Federal, nem o CPPM especificam os sujeitos ativos. E aí, grifo, tampouco exigem o desempenho de funções militares de agentes militares, ainda que adotada fosse a teoria clássica. Por essas razões, não vejo por que seria a correta a letra C e vejo mais adequada à realidade jurídica, dogmática de conceito de crimes militares próprios, vejo como alternativa mais sensata a alternativa A. Alternativa A, que diz qualquer que seja o agente, artigo 9º, inciso 1º. Artigo 9º, inciso 1º. De sorte que até mesmo um civil que venha a cometer um ingresso clandestino ou um furto de uso, seria sim passível, por que não, da prisão cautelar por encarregado do IPM, por força do artigo 18 CPPM e artigo 5º, inciso 61, parte final da Lei Fundamental Republicana. Questão número 4. O enunciado diz assim: quanto às disposições do Código Penal Militar, etc., é correto afirmar. É correto afirmar. É uma questão sobre interpretação autêntica contextual. Eu achei essa questão chatíssima. Pense numa questão antipática. Essa questão número 4.
Então, ainda que você fosse ler na hora, por exemplo, os dispositivos, os institutos citados para a questão 4, mesmo assim, eu acho que era difícil você chegar à alternativa que é correta, que é a letra A. A letra A que começa dizendo o conceito de navio, etc, etc. A alternativa A está correta, esta foi a alternativa dada como correta pelo gabarito preliminar. Sim, está correta. Eu entendo, modestamente, que está corretíssima a alternativa A e, portanto, andou muito bem o gabarito preliminar aqui na questão 4. Vamos adiante. Não vejo outra alternativa como também correta. Nas demais alternativas, B, C, D, sempre vai haver pelo menos um instituto que não corresponde à interpretação autêntica contextual. E você sabe muito bem. Você sabe que interpretação autêntica é contextual ou simplesmente interpretação autêntica. Que é a interpretação da lei penal, da norma penal, de acordo com o próprio legislador. O próprio legislador. Tá certo? Veja que ele queria, na questão 4, que você assinalasse a alternativa que trouxesse institutos adequados à interpretação autêntica contextual de normas previstas no próprio Código Penal Militar. No próprio Código Penal Militar existem os conceitos relativos aos institutos da letra A. Gabarito andou bem, vamos adiante. Quinta questão, ao meu ver, na quinta questão, o gabarito preliminar também andou muito bem. Quinta questão que diz assim: constituem exceções à teoria da ação, etc, etc, essa é a opção correta. Outro enunciado muito longo, cansativo, não é? Vamos lá, eu fico imaginando, realmente imagino, puxa vida, os candidatos, quando acabaram a 30ª questão do grupo 1, tinham pela frente ainda quase 100 questões. Então, quem teimou em começar pelo grupo 1 nessa prova, talvez não tenha feito uma prova muito legal. Talvez a melhor estratégia, talvez não. Com certeza a melhor estratégia, se você visualizasse panoramicamente o grupo 1, antes de começar a marcar, né? A estratégia melhor, com certeza, seria começar pelo grupo 2, depois 3, depois 4, e depois você marcaria o grupo 1 e pensaria, seja o que Deus quiser, deixando por último o grupo 1. Mas águas passadas não move moinhos, vamos adiante, vamos pensar em presente, futuro, vamos pensar no seu futuro como promotora de justiça militar, seu futuro como promotor de justiça militar, e o futuro parece livro de autoajuda, mas a galera começa agora, você está me escutando, está me assistindo agora, você vai começar a fazer seu recurso logo. Você vai ter que começar, digamos que você pense assim, eu acho que há questões sim a ser anuladas. Eu acho que todo mundo pensa, acho que todos os candidatos, os que compareceram, né? Considerando que a ausência, a abstenção foi altíssima. A ausência de candidatos nesse concurso foi altíssima. Eu diria que 50%, um pouco mais 50%, salvo meu juízo. Segundo eu escutei aqui, ali, acolá. Aí foi no mínimo 50%. Então, entre os candidatos que compareceram e fizeram a prova até o final, sejam aqueles candidatos que tiveram como marcar tudo, tiveram encontrar o tempo, tanto aqueles que se desesperaram achando que não tinham tempo para marcar, mais ainda o gabarito, quando, portanto, quando você estiver assistindo esse vídeo, você pensa, puxa vida, eu fiquei no grupo 1 por uma questão, por 2, por 3, por 4, por 5. Comece, desde já, a mostrar a si mesma, a si mesmo, primeiramente a si, você tem que mostrar. Não é a mim, não, é a si. E a banca que você é preparada, sim, é preparado, sim, para ser promotor de justiça militar. Como assim, professor? Faça um excelente recurso. Faça um excelente recurso. Utilize os argumentos jurídicos. Eu tenho certeza que você é uma pessoa extremamente inteligente. Já teve inteligência emocional para comparecer ao concurso público. Você não teve temor diante da prova. Pode ser que você tenha saído da prova, meu Deus do céu, será que eu vou passar? Que desespero. O grupo 1 estava muito difícil, meu Deus. Pode ser. Mas comece agora a mostrar que você realmente é uma pessoa válida para ser promotora militar, válida você, pessoa, para ser promotor militar, já tecendo suas considerações recursais contra as questões que, assim entendo, são de anulação. Quando for elaborar seu recurso,
Pelo amor de Deus, nem precisava dizer isto, né? Mas vou dizer em cara e consciência. Uma linguagem elegante. Nada de confrontar a banca. Ah, a banca errou aqui. Cuidado com a forma que você vai dizer, que vai expor que a pessoa errou, viu? Não queira causar antipatia diante da banca. Eu nem precisava dizer esta obviedade. Não queira causar antipatia, mas também seja incisivo naquilo que você acredita piamente, juridicamente, ser o correto ou, de acordo com a alternativa, ser errado, tá bom? Vamos lá. Constituem exceções à teoria da ação, etc, etc. Um enunciado longo, chato, enfadonho, antipático, assinala a opção correta. E a opção dada como correta pelo gabarito preliminar foi a letra B de Bravo. Números 1, 3 e 6. Ao meu ver, andou bem aqui o gabarito preliminar. De fato, as proposições dos números 1 e 3 e 6 da questão 5 estão mesmo proposições, são números corretos, proposições verdadeiras e de fato o gabarito é a letra B de Bravo. Não vejo como outra alternativa possa estar minimamente correta na questão de número 5, tá bom? Vamos adelante, vamos lá. Questão de número 6, mais uma questão que, segundo penso modestamente, é passível de anulação, de recurso e anulação. A questão 6 que dizia o seguinte: quanto às diversas teorias da ação, qual das proposições é a correta? E, de acordo com o gabarito preliminar, a opção correta seria a letra D de delta. Bom, a letra D de delta que começa assim: atenuação da pena, etc, etc, etc. Aí lá no meio da alternativa D diz assim: possibilitando a responsabilidade objetiva, etc, etc, etc. Observação. Na verdade, o erro de direito, artigo 35 do CPM, não exclui o dolo nem a culpa. É verdade. O que exclui dolo sempre é erro de fato essencial. E excluir a culpa também é o erro de fato essencial excusável. O erro de fato essencial, ele exclui sempre o dolo, que equivale ao erro de tipo essencial do artigo 20 caput do Código Penal Comum, né? Então, o erro de fato essencial, 36 caput do CPM, que equivale ao erro de tipo essencial do 20 caput do CP comum. O erro de fato essencial sempre exclui o dolo. E se for excusável, inevitável, invencível, inculpável, também exclui a culpa. Mas o erro de direito, error ius, artigo 35 do CPM, e que não encontra exata correspondência no Código Penal Comum, embora o Código Penal Comum apresente um instituto muito similar, que é o erro de proibição, do artigo 21 do CP comum, mas o erro de direito, plasmado no artigo 35 do CPM, ele não exclui o dolo nem a culpa, interferindo somente no campo da culpabilidade militar. E, portanto, ao meu ver, não admite o erro de direito à responsabilidade penal objetiva, que é aquela responsabilidade sem dolo nem culpa. Então a letra D foi dada como correta. Se foi dada como correta, a banca examinadora entendeu como correta a situação em que o erro de direito possibilitaria a responsabilidade objetiva. E responsabilidade objetiva é aquela sem dolo, sem culpa. Mas não. Para que haja incidência do erro de direito, tem que o agente ter agido praticando injusto penal militar. O injusto penal militar é o fato militamente típico e antijurídico. O fato militamente típico, ou simplesmente fato típico, é aquele lastreado em dolo ou em culpa. Princípio da culpabilidade, que diz que não pode haver incriminação sob pena de responsabilidade, sob pena de nefasta responsabilidade penal objetiva, não pode haver incriminação sem dolo nem culpa. Isto sim diz respeito à responsabilidade penal objetiva. É aquela sem dolo nem culpa. Mas o erro de direito, reitero e concluo, para não ficar repetitivo, não exclui dolo nem culpa. Ele não interfere na questão da responsabilidade, que tem que ser subjetiva. Apenas o erro de direito não elide a culpabilidade militar. Não elide a culpabilidade militar. Por essas razões, portanto, é que, creio eu, modestamente,
ser passível de recurso e de anulação, a questão de número 6, considerando que o erro de direito não possibilita a responsabilidade objetiva, porque o erro de direito não exclui dolo nem culpa. Apenas elide a culpabilidade e, portanto, não isenta o agente de pena, tá bom? Por essas considerações é que acredito que a questão 6 deva ser anulada. Questão de número 7. Quanto ao intercrimes, é correto afirmar o quê? O gabarito preliminar indicou como alternativa correta a letra D de delta, que começava assim: a tentativa abandonada ou qualificada, etc, etc, etc. É verdade o que diz aqui, é verdade o que diz a letra D de delta? Realmente é verdade o que diz a letra D de delta sobre tentativa abandonada ou qualificada. E aqui fica uma breve nota de rodapé. Alguns da doutrina sustentam que tentativa abandonada ou qualificada é sinônima de desistência voluntária e de arrependimento eficaz. E outros sustentam que tentativa abandonada ou qualificada é sinônima somente de arrependimento eficaz, mas não de desistência voluntária. Mas, seja como for, o que está escrito, o que está redigido na letra D de delta da questão 7 está realmente correto. Eu não vejo como impugnar o gabarito preliminar quanto à questão 7. Questão 8. Questão 8. Outra questão que entendo, sinceramente, ser passível de recurso e ipso facto de anulação. Tá bom? A questão 8 dizia respeito ao erro, ao instituto do erro jurídico penal militar. Erro jurídico penal militar. Visualizei que muitas questões do grupo 1, elas tiveram muito como spec a teoria geral do crime militar. Eu bati muito nessa tecla, eu falei bastante desse a pormenores nas minhas aulas de direito penal militar, desse a detalhes quanto à teoria geral do crime militar, tá? E muito rapidamente aproveito o ensejo para dizer que estou gravando, não terminei, estou gravando um curso completo de direito penal militar, parte geral do CPM. Não é parte geral especial não, tá? Só a parte geral do CPM. Não terminei. Ao tempo que eu estou gravando esse vídeo, eu estou com 185 horas gravadas somente da parte geral do Código Penal Militar. E dessas horas aí, pelo menos umas 40, 50 versam somente sobre teoria geral, pelo menos 40, 50 horas ou mais, versam sobre teoria geral do crime militar. Eu desço a detalhes sobre a legislação, doutrina, jurisprudência, sempre comparando o direito penal militar com o direito penal comum, sempre atento ao que tem caído nos concursos públicos, tá bom? Bom, vamos seguir aqui com o nosso vídeo com o gabarito extraoficial. Então, o tratamento jurídico penal do erro, etc, etc, assinala a opção correta. O gabarito preliminar sustenta que a alternativa correta é a letra C. A letra C que diz que os números 2 e 3 e 4 estão corretos. Será que os números 2 e 3 e 4, todos os três estão corretos? Observação. As proposições 2 e 3 estão corretas. Então, 2 e 3 realmente estão corretas. Não vejo como sustentar haver alguma incorreção na proposição 2 ou na proposição 3 da questão número 8. Todavia, a proposição 4 diz que o erro de fato acidental agrava a pena. Porém, isto somente seria correto se houvesse mais informações na proposição ou algum exemplo na proposição a respeito desta agravação ou agravamento. Por quê? Porque em alguns casos, o erro de fato acidental traz redução de pena e em outros casos, sequer a crime militar. Ah, professor, mas o caso citado aqui na proposição foi de ou foi um aberratio ictus, ou um erro em persona, seja como for. Seja como for, o erro de fato acidental do Código Penal Militar, que equivale em tudo ao erro de tipo acidental do Código Penal Comum.
O erro em persona do Código Penal Militar é o erro em persona do Código Penal Comum. A aberratio ictus e aberratio crimes ou delicti do Código Penal Militar são a mesma coisa da aberratio crimes e delicti do Código Penal Comum. Então pode muito bem acontecer o seguinte: o sujeito deseja praticar um determinado delito militar contra a pessoa X. E aquele crime militar praticado contra a pessoa X traria, naquele contexto fático jurídico penal, uma redução de pena. Acontece que a pessoa X não foi atingida a pessoa Y ou Z. Erro de fato acidental com a redução de pena. Porque para efeitos de aplicação ou não aplicação de agravantes, atenuantes, majorantes, minorantes, qualificadoras, e para efeitos de reconhecimento ou não de crime, para efeitos de reconhecimento ou não de excludente de juridicidade, o que vale a pessoa é a vítima almejada, visada, e não a vítima concreta, não a vítima real. Muito bem. Digamos que o sujeito reaja em legítima defesa no contexto do artigo 44 do Código Penal Militar. Mas ao invés de atingir essa reação necessária e moderada, tá? Ao invés de atingir o agressor da agressão injusta ou iminente, atinge terceira pessoa inocente. Legítima defesa real, justificante em aberratio ictus. Não havendo crime militar por conta da ausência de antijuridicidade em face da legítima defesa, ex-vido do artigo 44 do Código Penal Militar. Então, calma lá. Dizer que o erro de fato acidental, na verdade, traz uma agravação ou agravamento. Então, depende. Depende do contexto. Quais são as informações a mais trazidas pela proposição ou um exemplo hipotético trazido na proposição que demonstra, nesse caso, realmente o erro de fato acidental vai atrair uma agravação da pena. Não há isso, não há isto. Não há tais informações, nem há tal exemplo na proposição em comento. Por isso que o erro de fato acidental, a depender do caso concreto, pode trazer agravação, atenuação, minoração, majoração, qualificador, ou trazer nada disso, ou trazer ou não trazer excludente de ilicitude, por exemplo. Depende muito do caso concreto e dependeria de um bom exemplo que deveria, ao meu ver, ter sido apontado na proposição e que, lamentavelmente, não foi apontado. Por essas razões, creio eu, humildemente, sob censura, que a letra C não se sustenta. A letra C não se sustenta, pois está errada, ao meu ver, a proposição 4. Nona questão, o gabarito preliminar diz que a alternativa D de delta é a correta. Nona questão que diz, quanto à regulação da coação. Coação. E aí eu tenho percebido que algumas alunas entraram em contato comigo nas redes sociais, parece que há um zoom de que haveria mais alternativa ou nenhuma alternativa correta na questão 9. Eu não vejo, sinceramente, incorreção no gabarito preliminar, não. Gabarito preliminar quer, ou melhor, a questão 9 quer a alternativa correta, verdadeira. E o gabarito preliminar indicou como verdadeira a letra D de delta, que começa assim, não será culpado subordinado, não será culpado subordinado. Aí cita lá no final, cita ainda o artigo 182 do Código Penal Militar, não é? Aí há quem tem sustentado. Acontece que cabe recurso, a questão deve ser anulada, porque o parágrafo único do mesmo artigo 182 admite que possa haver responsabilidade criminal também quanto aquele que não era uma pessoa presa no estabelecimento militar. É verdade que há também, é verdade, estou afirmando, é verdade, há uma extensão de responsabilidade penal para quem não for pessoa presa nos termos do amotinamento, artigo 182 do CPM. Mas eu interpretei a alternativa da seguinte forma. É verdade que o dispositivo do Código Penal Militar, artigo 182, estende responsabilidade criminal a quem não é preso em certas situações. Ocorre que a alternativa está correta. Por quê? Porque a situação descrita na alternativa correta, a situação descrita na letra D, não é a mesma situação. Pelo menos eu não visualizei assim. Não é a mesma situação. Não é a mesma situação delineada
na disposição do artigo 182 do CPM, que estende responsabilidade criminal a pessoas não presas. Por isto, portanto, que não vejo incorreção alguma na alternativa D. Professor, mas eu discordo, professor Guilherme Rocha. Fica à vontade, é como eu disse no início. Pode acontecer de eu achar que determinada questão não é digna de recurso, que não é passível de anulação, você achar que sim, eu falei isso no início, né? E você vai elaborar seu recurso e ter êxito e conseguir a anulação. Então tenta aí, por favor, faça questão, tente aí, faça o seu recurso, por favor, e para impugnar o gabarito preliminar da questão de número 9. Eu não vejo incorreção, mas de coração eu lhe desejo boa sorte, tá bom? Vamos lá. Vamos dar continuidade. Questão de número 10. Exclusão de crime, artigo 42 do Código Penal Militar, etc, etc. Aponta a opção correta. O gabarito preliminar sustenta que a letra D de delta está verdadeira, que diz, o número 2 está incorreto, os números 3 e 4 estão corretos. Concordo com isto? Concordo com isto. Andou bem, ao meu ver, o gabarito preliminar quando indicou a letra D de delta. De fato, a proposição 2 está errada, mas a proposição 2 está manifestamente errada, não há dúvida quanto a isto, e os números 3 e 4 estão corretos. Daí porque concordo com o gabarito preliminar como sendo a alternativa D de delta. Questão 11. Também concordo com o gabarito preliminar da questão 11, que diz, quanto à imputabilidade penal é correto afirmar o quê? Gabarito preliminar indicou a alternativa D de delta. Se a doença ou deficiência, que começa assim, se a doença ou deficiência mental, etc, 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 irretocável, a letra D de delta é a correta, e eu não visualizo nas demais alternativas correção total para indicar qualquer delas, A ou B ou C, como sendo também correta. A única alternativa correta da questão 11, ao meu ver, é, de fato, de acordo com a banca examinadora, a alternativa D de delta. Questão 2 já nos traz outra questão que, ao meu modesto ver, é digna de recurso passível de anulação. A questão 12 versa sobre embriaguez no âmbito militar. Pronto, essa questão 12 aqui, por ter enunciado curtinho, eu trago ela por completo. Quanto à embriaguez no âmbito penal militar, assinala a proposição incorreta. O gabarito preliminar indicou como incorreta, errada, falsa, a letra C. Letra C, dada como falsa, que disse, incidirá a agravante do artigo 70 do CPM, etc, etc, etc. Vamos lá. A letra C, indicada pelo gabarito preliminar como sendo a alternativa a ser marcada, porque está errada. A alternativa C está de fato errada. Está errada. A alternativa C está manifestamente errada. Não há dúvida de que a letra C está errada. Mandou bem o gabarito preliminar aí. Mas veja bem você o seguinte. Muito embora o gabarito indique a alternativa C, que de fato, concordo, está de fato errada, a alternativa D de delta também está errada. Não sei se você percebeu isto, pelo menos entre os vários alunos e várias alunas que me procuraram nas redes sociais e e-mails, querendo falar sobre algumas questões, até agora ninguém sustentou, ninguém levantou o que eu vou levantar agora nesta questão de número 12. É o seguinte. A letra D de delta começa assim. Somente embriaguez imprevisível, etc, etc, etc. Aí continua a letra D de delta. Podendo apenas reduzir a pena de 1/5 a 1/3. E no final diz, parágrafo único do artigo 49. Pode ver, na letra D. Ele traz redução de pena, cabimento de redução de pena de 1/5 a 1/3. E no final, parágrafo único do artigo 49 do CPM. Muito embora o gabarito indique a alternativa C, que, reitero, realmente está errada, a alternativa D de delta também está errada. Uma vez que a redução de pena do artigo 49, parágrafo único do CPM, e a alternativa D expressamente
indica parágrafo único do artigo 49 e não 48 do CPM. Ora, a redução de pena do 49 parágrafo único do CPM segue o quanto de 1/3 a 2/3. E não o quantum de 1/5 a 1/3. E não o quantum de 1/5 a 1/3. Então, a letra D de delta está irremediavelmente errada também, tanto quanto está errada a alternativa C. Então, nós temos aqui, ao meu modesto ver, as letras C e D como incorretas, como falsas, e como cada alternativa só pode ter uma questão dada como correta ou dada como incorreta, a questão merece a sua anulação, tá bom? A questão merece anulação. Então, redução de pena plasmada no artigo 49, parágrafo único do CPM, é de 1/3 a 2/3, e não de 1/5 a 1/3. No curso completo de Direito Penal Militar, eu explico tudo isso, fazendo comparação entre o redutor de pena do parágrafo único do 49 do CPM, com o redutor de pena do parágrafo único do 48, e a comparação entre esses dois positivos e os dispositivos do Código Penal Comum, 26, parágrafo único, e 28, parágrafo 2º, tá bom? Explico minudentemente todas essas situações para ninguém cair em caixa de banana, para ninguém cair em armadilhas como essa daqui, tá certo? Questão de número 13. Então, questão 12 é passivo de anulação por essas razões aqui. Questão 13. Tendo o Código Penal Militar adotado a teoria monista, e mais um enunciado longo, enfadonho, antipático e chato, identifica a proposição correta. Letra C. Nada impede a aplicação. Letra C, dada como correta pelo gabarito preliminar. Letra C, que começa assim. Nada impede a aplicação no direito penal militar do quê? Daquele instituto da cooperação dolosamente distinta, também chamada de desvio subjetivo de conduta ou de condutas, de acordo com a doutrina, artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal Comum. Explico também isso no curso completo de Direito Penal Militar. Falo muito sobre cooperação dolosamente extinta no âmbito do direito penal militar, embora tal instituto não esteja previsto no Código Penal Militar, tá bom? Então vamos lá ao nosso material. Letra C, de fato, está correta. Não vejo incorreção na letra C e não vejo correção completa nas demais alternativas. Então, ao meu ver, andou muito bem o gabarito preliminar na questão de número 13. Andou bem também o gabarito preliminar no que diz respeito à questão 14, quanto às medidas de segurança é incorreto afirmar. E o gabarito preliminar indicou a alternativa C, que começa assim: o prazo de internação é por tempo indeterminado, etc, etc, etc. Algumas pessoas me procuraram: professor, a letra C, que foi o gabarito preliminar, não é? Letra C, o prazo de internação é por tempo indeterminado. Por que está errada essa alternativa? Mas o tempo não é determinado, que é prazo de 1 a 3 anos, e aí está a armadilha. Se você errou esta, caiu na armadilha. Desculpa dizer isso, tá? Qual foi? É que o Código Penal Militar diz que determinado é o prazo mínimo de cumprimento de segurança, 1 a 3 anos. E a alternativa, veja só, que fez a banca examinadora. A questão, o grupo 1 é cheio de armadilhas, repleto de caixas de banana. A letra C diz que o prazo de internação é por tempo indeterminado. Estaria correta a letra C se dissesse o prazo mínimo de internação é determinado. Ou dissesse o prazo mínimo é de 1 a 3 anos. Mas quando diz o prazo de internação é de por tempo indeterminado, a letra C quer transparecer que não há prazo mínimo nem máximo. Que não há mínimo nem máximo determinados. É por isso que está errada a alternativa C, tá certo? Então, errada a letra C, ao meu ver, não merece reparos, ao meu modesto ver, não merece a anulação, certo? Reitero.
Professor, algumas questões que o professor acredita não serem passíveis de anulação, eu acho que são passíveis. Faça seu recurso. Não sou dono da verdade. Fica tranquila, fica tranquilo. Faça o recurso. Você pode ter êxito. Eu não vejo que tal questão seja passível de anulação. Mas você vê, acredite nisto. Faça seu recurso e você, eventualmente, quem sabe, pode ter êxito, tá bom? Vamos lá. Ao nosso material. Ao nosso material. Até porque eu não estou aqui de forma alguma para necessariamente estar certo em tudo. Não. Eu estou aqui para te ajudar a ser promotora de justiça militar. A ser promotor de justiça militar. Eu não tenho aqui outro propósito, tá bom? Estou gravando esse vídeo aqui com esse desiderato único de contribuir, colaborar com o seu sucesso, facilitar seu sucesso. Eu só quero isto, de forma gratuita, de coração. Não estou aqui para ser dono de verdades de forma alguma. Eu quero seu êxito, eu quero sua merecida vitória. Somente isto, tá certo? Vamos lá. Questão 15. Na aplicação da pena, etc, 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 é correto afirmar-se o quê? O gabarito preliminar indicou como correta a alternativa A, que diz: serão levadas em conta as agravantes e as atenuantes. Repito, serão levadas em conta as agravantes, atenuantes, etc, etc. Está correta a letra A? Está correta a letra A. Há alguma outra alternativa, B ou C ou D, da mesma questão, estaria 100% correta? Não, não estaria. E deixa eu falar um pouquinho, eu serei bem breve, prometo, tá? Muitas pessoas me procuraram, dizendo, professor, muitas pessoas procuraram para, acho que 2/3 das pessoas me procuraram para falar mal de algumas alternativas, de algumas questões da prova, no que diz respeito à dosimetria da pena. Veja só. O Código Penal Militar, vamos ao beabá, aquilo que você sabe melhor do que eu, de trás para frente. O Código Penal Militar não traz as mesmas disposições do Código Penal Comum, as mesmas disposições expressas sobre o sistema trifásico da dosimetria da pena. Mas o direito penal militar, doutrina e jurisprudência toda, tem sustentado que o direito penal militar também se baseia na dosimetria da pena no sistema trifásico, que é o sistema de Nelson-Hungria, mesmo sistema do Código Penal Comum. Tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal Comum, portanto, o sistema trifásico de Nelson-Hungria, famoso e festejado Nelson-Hungria, do doutrinador daquele tratado imenso, que ele chamava de comentários ao Código Penal. Comentários. Mas tinham 5, 6 volumes. Comentários, mas só 5, 6 volumes, né? E o sistema trifásico, tanto no direito penal militar quanto no direito penal comum, seguem o seguinte. Primeira fase, pena base, circunstâncias judiciais. Nos 2 códigos, tá? Pena base. Circunstâncias judiciais do 59 do Código Penal Comum, do direito penal comum, claro. E circunstâncias judiciais do artigo 69 do Código Penal Militar. Tudo bem. A segunda fase dos 2 códigos é a fase da pena provisória, somente agravantes e atenuantes no Código Penal Comum, somente agravantes e atenuantes no Código Penal Militar. Na terceira e última fase, idêntica dos 2 códigos, somente majorantes e minorantes no direito penal, Código Penal Comum e direito penal comum, somente majorantes e minorantes no Código Penal Militar, direito penal militar. Ah, professor, mas recorrendo-se ao artigo 73 do CPM, que diz, e aí todo mundo sabe disso, quando o Código Penal Militar não indica o quantum de agravamento ou de atenuação, este quanto é arbitrariamente definido pelo artigo 73 CPM como sendo de 1/5 a 1/3. Aí no finalzinho do 73, aí vem o pomo da discórdia, entre muitos alunos e alunas minhas. Guardados os limites das penas cominadas ao crime. Essa expressãozinha final do 73 CPM, cuidado, só serve para a segunda fase, tá? Da dosimetria. Professor, então se houver uma majoração ou minoração de pena a ser considerada, portanto, terceira fase, não há essa parte final do 73 a ser respeitada. Ou seja, no direito penal militar, acontece tanto quanto no direito penal comum, na terceira fase,
o julgador poder sim reduzir a pena para quem do mínimo combinado ao crime no preceito secundário do tipo penal incriminador, podendo também majorar, terceira fase, majorar a pena para além da pena máxima combinada. É exatamente a mesma coisa que ocorre no direito penal comum. Então, aqueles guardados limites, aquela expressãozinha, guardados os limites estabelecidos, fixados, determinados das penas ao crime, combinadas ao crime, é para a segunda fase. Tanto assim, que o artigo 73 vem logo após os artigos 70 a 72, que diz respeito a quê? Agravantes e atenuantes. Segunda fase da dosimetria da pena, tá bom? Então, tanto no direito penal militar quanto no direito penal comum, fica a dica aqui, o redutor, na terceira fase, redutor de pena, pode reduzir a pena para quem do mínimo combinado. A majoração, repito, na terceira fase, a majoração pode ir além da pena máxima combinada, tá bom? Muito bem. Questão 15, gabarito preliminar, letra A. De fato, a letra A está correta. Que diz, serão levadas em conta os agravantes, atenuantes, etc, etc. A letra A está correta e não vejo nas demais alternativas 100% de correção. As demais alternativas da questão 15 estão, ao meu ver, erradas em algum ponto. Questão 16 é outra questão que, segundo entendo, é passível de recurso e, portanto, de anulação. Quanto aos critérios de apenação no concurso de crimes, é incorreta, falsa, errada qual afirmação? Vamos à observação. Muito embora, observação aqui embaixo, muito embora o gabarito preliminar indique a alternativa D de delta, que de fato está errada, veja que a questão 16 quer que você assinale a alternativa errada, incorreta, falsa, não é? Qual foi o gabarito preliminar? Letra D de delta, que diz, quando combinada a pena de morte, etc, etc. A letra D de delta está errada? Está errada. Andou bem o gabarito preliminar aí, ao dizer que D de delta está errada, andou bem aí. Mas a letra B de bravo, também está errada. Por quê? A alternativa B está errada, uma vez que o delito do artigo 158, parágrafo 2º do Código Penal Militar, não é preterdoloso, e sim doloso. Preterdoloso é o caso do artigo 159 do Código Penal Militar. Então, assim, se eu entendi bem, se eu conseguir interpretar a contento a alternativa B, eu entendi, desculpe se eu estiver errado na minha interpretação, peço perdão, eu interpretei o seguinte na redação da letra B. Eu interpretei como se a indicação do artigo 158, parágrafo 2º do Código Penal Militar fosse indicação de caso de crime preterdoloso, que não é. Preterdolosas são as situações do 159, quando do crime de violência contra o superior ou do crime de violência contra militar em serviço resulta, 159, resulta lesão corporal culposa ou morte culposa. Se resultar lesão dolosa ou morte dolosa, você não aplica 159. Ora, se resultar lesão dolosa ou morte dolosa, não temos aí crimes preterdolosos. Temos crimes aqui dolosos. Você pode até dizer que talvez se são crimes qualificados pelo resultado, mas que não são crimes preterdolosos. Então, preterdolosas são situações do artigo 159. A situação indicada expressamente pela letra B, a situação de crime preterdoloso, não é do parágrafo 2º do 158. É do artigo 159, tá bom? Por essa razão é que acredito sinceramente que cabe anulação da questão de número 16, porque B e D, D e B estão ambas erradas. Questão 17, andou bem o gabarito preliminar ao dizer que está errada a alternativa B de bravo sobre prescrição. A questão 17 diz, ao dispor sobre a prescrição, etc, etc, é incorreto, falso, errado afirmar o quê? A letra B de bravo, dada como a incorreta pelo gabarito preliminar, diz, a prescrição no direito penal militar ostenta peculiaridades, etc, etc, etc. Está errada a alternativa B de bola? Está realmente errada a alternativa B. Está errada.
Então a alternativa B atende ao enunciado que quer que você assinale a alternativa errada. Aí você pergunta, professor, as demais alternativas A, C e D, tem algo de errado nelas? Eu não visualizei. Eu não consegui enxergar algo de errado nas alternativas A, C e D da questão de número 17, tá bom? Questão 18. Em relação ao surgimento da Lei 13.491 de 2017, etc, 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 e etc, etc, porque a questão era enorme também, qual das letras abaixo acolhe a opção correta? E ainda continuava o enunciado enorme. E aí a questão 18 teve como gabarito preliminar a letra A, que diz, os crimes, epidemia, qualificada, etc, etc. Está correta a letra A? Ao meu ver, está correta a letra A. B, C e D, alguma delas, B, C e D, alguma delas está também correta? Eu não vejo correção nas letras B, C e D. Somente na letra A, razão bastante para eu acreditar na correção do gabarito preliminar da questão de número 18, como sendo a alternativa A. Questão 19, outra questão que, ao meu ver, é digna de recurso e passível de anulação. A questão 19 diz, quanto aos crimes que envolvem a convocação, etc, 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 é correto afirmar o quê? O gabarito indicou a letra D de delta, que diz, constituirá arrependimento posterior, etc, etc. E aí, a banca examinadora, ela se apegou no grupo 1, não posso falar dos outros grupos, estava no grupo 1, a banca examinadora se apegou tanto a uma linguagem, às vezes, um tanto prolixa, às vezes erudita, se apegou tanto a encher o grupo 1 com 500 mil armadilhas e cascas de banana, se apegou tanto a certos detalhes que às vezes esqueceu o essencial, que é a linguagem e é o conhecimento matemático. Ora, a alternativa dada como correta pelo gabarito preliminar foi a letra D de delta, que trata de redutor de pena para insubmissão, no caso do artigo 183, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal Militar. A letra D estava arrebentando, estava detonando em sua correção, se não fosse um detalhe puramente matemático que causou aqui um erro material. Essa questão tem que ser anulada, porque o erro material é evidente. É um erro matemático, o erro material é evidente. Ora, a alternativa D de delta estaria correta, se não fosse o erro material constante dela. A referência ao artigo 183, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal Militar, conduz à redução de pena de 1/3 das penas mínima e máxima combinadas. E, portanto, matematicamente, não é correto afirmar que a pena máxima aplicável de 1 ano, reduzida de 1/3, redundaria em 9 meses. E sim que redundaria em 8 meses. Ora, pena máxima aplicável, 1 ano, 12 meses, portanto, certo? 1/3 de 12 meses são 4 meses. 1 ano menos 4 meses dá 9 meses, dá 8 meses. E a questão, e a alternativa D, dada como correta pelo gabarito preliminar, diz que seria 9 meses. Não é 9 meses não, banca examinadora. São 8 meses. A questão é puramente matemática. O erro material, portanto, é evidente, é patente. E, portanto, essa questão tem que ser anulada de todo jeito, tá certo? Vamos lá. Então, letra D está errada em face deste erro material. Questão 20, também, ao meu ver, passível de anulação. Outra questão vertente da Lei 13.491 de 2017 é incorreto, falso afirmar o quê? Veja só. Observação aqui embaixo. Muito embora o gabarito preliminar indique a alternativa C, que de fato está errada, o enunciado diz, assinala a alternativa errada. O gabarito diz que a letra C está errada. Pergunta-se, a alternativa C está errada? Está. A alternativa C que diz, nos casos nos quais sejam semelhantes, etc, 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 o que está na letra C está errado. Ela está evidentemente errada, a letra C.
E com muita felicidade, digo a você, quem acompanhou minhas aulas de Direito Penal Militar, e muitos alunos acompanharam e disseram, professor, alguns exemplos que caíram, alguns exemplos de sala de aula no caso, gravadas as aulas, caíram na prova. E essa questão da corrupção foi uma delas. Então está mais do que evidenciado o erro da letra C. C está patentemente errada. É patognomônico o erro da letra C, tá certo? Mas a letra D de delta, que diz respeito ao crime militar impróprio de prevaricação, a letra D de delta também está errada. Uma vez que o delito militar de prevaricação, e aí há uma coincidência, né? No Código Penal Comum, a prevaricação está tipificada no artigo 319. No Código Penal Militar, também 319, está aqui a coincidência. Enfim, uma vez que o delito militar de prevaricação, artigo 319 do CPM, tanto pode ser cometido por agentes públicos militares, quanto por agentes públicos civis. Começa daí. Ademais, os princípios constitucionais da extratividade benigna e da não extratividade gravosa não podem ser afastados contra militares ou contra civis em face da presença ou da ausência dos valores de hierarquia e disciplina. Sinceramente, eu não entendo, até agora, eu li essa alternativa várias vezes, digo, meu Deus, o que é hierarquia e disciplina? Como é que é hierarquia e disciplina? Como, por quê e para quê? Como, por quê e para quê? Os valores, pilares mestres das instituições militares de hierarquia e disciplina poderiam afastar a ultratividade e a retroatividade benévolas. Ou poderiam trazer uma retroatividade ou outra atividade gravosa. Como? Onde se sustenta isso doutrinariamente, jurisprudencialmente? Não há como. Portanto, errada também a letra D de delta e, com toda honestidade, mesmo que essa questão não seja anulada, não me convence o argumento de que os valores de hierarquia e disciplina bastam para tratarmos os militares da ativa com uma penação maior e a prevaricação será do Código Penal Militar, com pena que pode chegar até 2 anos, mas para civis a prevaricação é a do Código Penal Comum 319 do CP Comum, com a pena de até 1 ano. Oi? Como assim? Por quê? Segundo quem? Que doutrinador diz isso? Onde está isso no texto da Constituição Federal? Onde isso está no artigo 5º, inciso 40 da Carta Política, no artigo 42 e no artigo 142? Então não vejo, portanto, correção, com todas as vênias, claro, com todo respeito à banca, não vejo correção na letra D, e por isto a letra D também merece, ao meu ver, a anulação, porque a letra D de delta, tanto quanto a letra C, também está errada. Questão 21, andou muito bem a banca examinadora, quando em seu gabarito preliminar indicou o seguinte: quanto aos crimes praticados em tempo de guerra, etc., etc., indica a resposta correta. E aí o gabarito preliminar indicou a letra D de delta. 1 está certa e 2 está errada. 1 está certa e 2 está errada. 1 está certa? Está. 2 está errada? Está. Está. Muito bem. Existe um outro gabarito cujas proposições, além de cada alternativa, estejam de acordo com a legislação, doutrina e jurisprudência? Não vejo isto. Então, ao meu ver, andou bem o gabarito preliminar ao indicar como resposta correta a letra D de delta, que aponta a proposição 1 como correta e a proposição 2 como errada. Questão 22. Se os crimes praticados em tempo de guerra são sancionados, etc., etc., é incorreto afirmar o quê? É incorreto afirmar o quê? O gabarito preliminar da banca examinadora diz que é incorreto afirmar, letra B de bravo, que os crimes militares em tempo de guerra serão apenados, etc., etc. O que está na letra B de bravo é incorreto? É incorreto, é falso. As demais alternativas A, C e D estão incorretas. Eu não vi incorreção na A, nem na C, nem na D de delta. Eu li algum ouvi também falar de alguma coisa sobre querer impugnar, não sei se foi nessa questão ou foi na outra questão sobre o tempo de guerra,
querendo impugnar uma proposição 4, foi a alternativa D, de alguma questão que não estaria bem de acordo com o artigo 15 do Código Penal Militar, eu sinceramente não me encontro em correção não, tá? Então, tanto na questão 21 quanto na questão 22, eu não contesto o gabarito preliminar, tá certo? Mas se você contestar, fica à vontade, prepara o teu recurso, detona, porque o que eu quero é a sua vitória. Vamos ao nosso material. Questão 23. As infrações disciplinares, etc., etc., indica a opção correta. E o gabarito preliminar indicou como alternativa correta a letra D de delta, que diz: as opções 1 e 2 estão incorretas. As opções ou proposições 1 e 2 estão incorretas na questão 23, estão evidentemente incorretas nas proposições 1 e 2. Daí porque a letra D de delta está é o gabarito realmente correto. Não vejo a 1 como correta, não vejo a 2 como correta, daí porque as demais alternativas estão erradas, tá certo? Vamos lá. Questão 24. Alguns conceitos específicos da Lei Penal Militar, etc., etc., indica a opção correta. Observação. Muito embora o gabarito preliminar indique a alternativa D de delta, que de fato está correta, o que é que diz a letra D de delta? Bom, a questão 24 versa sobre conceitos específicos da Lei Penal Militar. A questão 24 quer que você assinale a alternativa verdadeira. O gabarito preliminar diz que está verdadeira a letra D de delta, que diz que as opções 1 e 4 estão corretas. Estão corretas mesmo as proposições 1 e 4? Ao meu ver, estão corretas. Então a letra D está correta. Ocorre que a letra B de Bravo, ao meu ver, também está correta. A letra B de Bravo diz que as opções 2 e 3 estão incorretas. Letra B de Bravo, repito, diz que as opções 2 e 3 estão incorretas. É certo dizer, B de Bravo, que 2 e 3 estão incorretas? Sim, é certo dizer que 2 está incorreta, errada, e que 3 também está errada. Então, uma vez que as proposições 2 e 3 também estão erradas, a proposição 2 está errada porque também os militares da reserva e também os militares reformados são abrangidos pelo artigo 157 do CPM. Então, o crime do artigo 157 do CPM, violência contra o superior, pode ter por sujeitos ativo e passivo militares de ativa ou da reserva ou reformados. A mesma coisa no artigo 160. É por isso que proposições 2 e 3 estão erradas. Porque tanto podem ser sujeitos ativos e passivos militares da reserva e militares reformados, daí a incorreção da proposição 2, como na proposição 3, o comandante também pode ser sim sujeito passivo dos crimes dos artigos 157 e 160. A proposição 3 diz que o comandante não pode ser sujeito passivo. Pode sim. Por isso que está errada a proposição 3. Então, D de delta, aliás, D de delta e D de delta, que foi o gabarito preliminar, e B de Bravo, que é o gabarito que eu estou fornecendo a você aqui, até se completam, né? Porque D de delta, as opções 1 e 4 estão corretas. Estão mesmo. E B de Bravo, as opções 2 e 3 estão incorretas. Estão mesmo. Então, tanto B de Bravo quanto D de delta são os gabaritos corretos. Duas alternativas estão corretas nessa questão. Tem que ser anulada a questão por envolver multiplicidade de alternativas corretas, tá certo? Vamos lá. Questão 25, andou bem, ao meu ver, a banca examinadora, que lançou a guisa de gabarito preliminar o seguinte: quanto aos crimes contra a segurança externa do país, sempre digo em minhas aulas, cuidado, sempre vai cair no mínimo uma questão sobre tempo de guerra. Caíram duas. Cuidado, vai cair alguma questão sobre segurança externa. Cai uma questão. Cai uma questão. Quanto aos crimes contra a segurança externa do país, é correto afirmar. Letra A. A gravidade das condutas contra a segurança externa do país. A gravidade das condutas contra a segurança externa do país, etc, etc. Isso está correto? Está. Isso está correto. Isso está correto. Eu li em algum lugar alguém dizendo,
Mais de uma pessoa dizendo, algumas pessoas dizendo, professor, mas tem alguma questão errada sim sobre gravidade, sobre perigo concreto e perigo abstrato. Eu não interpretei dessa forma não. Tá certo? Eu não interpretei dessa forma não. Então, enfim, a letra D de delta, se eu conseguir ler bem, entender bem, interpretar bem a alternativa D de delta está verdadeira, não vejo como impugnar esta questão. Mas fica à vontade. Se você entende que, segundo sua interpretação, a questão disse uma coisa sobre perigo concreto e outra sobre perigo abstrato, ou a questão disse de forma errada sobre perigo concreto e abstrato, fica à vontade, faz seu recurso e boa sorte. Vamos lá. Questão 26. Quanto aos crimes constantes do livro 1º, etc, etc, é incorreto afirmar o quê? O gabarito preliminar trouxe como errada a alternativa B de Bravo, que diz: o civil poderá ser incriminado. A letra B de Bravo está realmente errada. Está realmente errada. Não tenho o que ou por que impugnar o gabarito preliminar. De fato, está errada a letra B. Você pergunta, professor, alguma outra alternativa da questão 26 estaria errada? Eu não vejo erro nas alternativas A, C, nem D. Eu não encontro erro, tá bom? Então, errada é somente a letra B de Bravo. Questão 27. O exercício do comércio pelo militar, etc, etc. É correto afirmar o quê? Letra D de delta, à luz dos princípios da legalidade, da taxatividade, etc, etc. Não vejo aqui incorreção, mas ouvi também e li um zoom de que estaria aí a questão 27, um gabarito equivocado. Alguns dizendo que existe mais de uma alternativa correta, outros dizendo, sustentando, não haver qualquer alternativa correta. Eu, modestamente, não encontro equívoco no gabarito preliminar da questão de número 27, razão porque eu não a destaquei em vermelho. Questão 28, o título 4 do livro 1º do Código Penal Militar, etc, etc, indica a opção correta dentre as letras adiante arroladas. E a letra C, dada como correta pelo gabarito preliminar, diz o seguinte: apenas os números 1 e 3 estão corretos. E de fato, somente os números 1 e 3 estão corretos. As alternativas 2 e 4 não estão corretas, razão porque letra C é o gabarito correto, não tenho o que impugnar. Questão 28 também eu não tenho o que impugnar. Quanto aos crimes militares contra o patrimônio, etc, etc, é incorreto afirmar o quê? O gabarito preliminar indicou como errada a alternativa A, que diz: os crimes contra o patrimônio do Código Penal Militar, etc, 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 não vejo como ser outro gabarito. Realmente a letra A está errada. Letra A é, de fato, o gabarito a ser assinalado. Não tenho o que impugnar. E, finalmente, a questão de número 30. A questão número 30, você chega à questão número 30 da prova. Meu Deus, eu tenho agora só 2 horas ou 2 horas e meia para iniciar e terminar os grupos 2, 3 e 4. Pois é. Se você teimou dizer só vou passar os grupos 2, 3 e 4, depois que eu marcar as 30 questões do grupo 1, se você tomar essa estratégia, talvez não tenha ido tão bem quanto se gostaria e merece realmente ter ido, né? Vamos lá. Questão 30. Porque a prova do grupo 1 foi demasiadamente longa, prolixa, alguns enunciados antipáticos, várias alternativas enfadonhas e que exigiam um esforço interpretativo maior do que outros concursos públicos e um conhecimento jurídico penal militar muitas vezes bem elevado, tá bom? Questão 30. Quanto aos crimes de dano, artigos 259 a 266 do Código Penal Militar, é incorreto, falso, errado afirmar o quê? Observação. Muito embora o gabarito preliminar indique a alternativa B de Bravo, veja que o enunciado quer a alternativa errada sobre crimes de dano. Errada.
Aí o gabarito preliminar diz que está errada a alternativa B de Bravo. A alternativa B de Bravo que diz, se o dano for praticado em coisa tombada, etc, etc. Está errada a redação da letra B de Bravo? Está. De fato, a letra B de Bravo está errada. Mas veja bem você o seguinte, letra D de Delta. A alternativa D de Delta também está errada, uma vez que ela menciona a ausência do elemento subjetivo, isto é, a ausência do dolo e da culpa, e não, como seria o correto, a ausência do dolo, ou ausência do elemento subjetivo doloso. Pois é, a letra D de Delta, dada como correta, verdadeira pelo gabarito preliminar, diz que, nas hipóteses previstas com a ausência do elemento subjetivo, ora, nós sabemos que os crimes militares de dano admitem dolo e culpa. Todos admitem dolo e admitem culpa os crimes de dano do artigo 262 a 265 do CPM. Quando a alternativa D de Delta diz, nas hipóteses previstas com ausência do elemento subjetivo, qual ausência do elemento subjetivo? É porque dolo e culpa são elementos subjetivos. Estaria, ao meu ver, correta a letra D de Delta? Estaria. Se ela dissesse assim, nas hipóteses previstas com ausência do elemento subjetivo doloso, ou se a alternativa dissesse, nas hipóteses previstas com ausência do dolo, aí tudo bem. Mas quando ela diz assim, genericamente, sem especificar se é dolo ou culpa, nas hipóteses previstas com ausência do elemento subjetivo, qual é o elemento subjetivo? Então me pareceu que essa expressão, nas hipóteses previstas com ausência do elemento subjetivo, ou seja, nas hipóteses de ausência de dolo e de culpa, já que estamos falando em crimes militares de dano. Crimes militares de dano que admitem dolo e culpa. Pelo menos culpa do artigo 262 em diante. Na ausência de todo e qualquer elemento subjetivo, não há crime militar. Então a letra D não pode ser sustentada como correta. Por isso que impugno, outro sim, o gabarito preliminar da letra D. Veja, B de Bravo realmente está errada, não há dúvida, é patente. Mas a letra D de Delta, segundo eu aqui entendo, por essa observação aqui, dogmática sobre elemento subjetivo no tipo penal incriminador, também está errada. Questão 30, portanto, tem dois gabaritos, B de Bravo e D de Delta. B de Bravo e D de Delta. Ufa, veja aqui, tentei ser bem direto aqui, bem objetivo neste vídeo. Já estou aqui com 1h37. Querendo ser objetivo, prático, direto, num vídeo de 1h37. Imagina você que teve que enfrentar as 30 questões do grupo 1, lendo tudo, interpretando tudo, tendo que marcar e depois marcar no gabarito, ou talvez às pressas você tenha que marcar direto no gabarito, naquela folha de gabarito. 1h37, 1h38 de vídeo. E fica imaginando o tempo que você gastou para fazer a prova. 2h30, quiçá 3 horas. Essas são as minhas considerações sobre o que entendo serem questões corretas ou incorretas, sobre o que eu entendo, humildemente, está correto ou incorreto, aqui ou ali ou acolá, o gabarito preliminar, tá bom? Um total, portanto, são meus juízes de 10 questões por mim impugnadas pelas diretas, objetivas, práticas, razões legais, doutrinárias que eu aqui aventei. Reitero, tudo pode acontecer. As 10 questões que eu estou impugnando serão anuladas? Sinceramente, eu acho que não. Das 10 questões, vamos rezar para aqui umas 4, 5. As 10, acho muito difícil. Mas o professor está dizendo que as 10 questões impugnadas não serão anuladas. Eu acho que não serão as 10 anuladas, não. Mas vai que aconteça milagre, essas 10 questões serão anuladas. O professor errou. Que bom que eu errei, porque às vezes na vida é bom estar errado. Quando você tem um mau pressentimento de algo, um pensamento negativo, é bom estar errado. É bom estar errado, portanto. Qual é o problema de estar errado? Se você pensa algo ruim, é bom estar errado. Ou seja, que venha alvíceras a você, que venha seu sucesso, tá certo? Mas eu acho difícil que as 10 sejam realmente anuladas, tá? Apenas trouxe aqui o que eu acho que é digno de recurso passivo de anulação, de acordo com a dogmática do direito penal militar, a legislação penal militar e a jurisprudência do Colégio Superior Tribunal Militar. Repito, as 10 questões serão anuladas? Acho difícil. Muito difícil. Quem sabe 4, 5?
Pode acontecer, repito, que alguma questão que eu não impugnei neste vídeo possa vir a ser anulada? Pode acontecer. Pode acontecer de você convencer a banca examinadora de algo que eu não vi que estava errado. Vá lá e consiga. Certo? Só quero mesmo de coração, sua vitória, seu sucesso. Eu quero te ver na segunda fase, eu quero te ver na prova oral, eu quero que você seja promotora de justiça militar, promotor de justiça militar. Quero que você seja meu colega no glorioso Ministério Público Militar. Tá bom? Fica com Deus, vai na paz, faz seu recurso de forma equilibrada, serena, não vai buscar antipatia da banca, tá? Faça isso não, por favor, certo? Usando uma linguagem que já mostra que você já tem perfil de promotora militar, já tem perfil de promotor militar, mas seja incisiva, seja incisivo. Não vá florear também só florear, não. Seja incisivo, traga argumentos técnicos. O membro do Ministério Público Militar que elaborou as 30 questões do grupo 3, do grupo 1, perdão, do grupo 1, é uma pessoa de uma enorme cultura jurídica, inteligentíssimo, de uma linguagem sempre elegante. Faça seu recurso de forma tranquila, técnica, elegante, mas de forma incisiva. Você concordando ou não concordando comigo, o que eu quero é que você concorde comigo numa coisa: você merece ser meu colega no Ministério Público Militar. Um abraço.